Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou o nosso irmão também do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, João, capítulo de número 5, verso de número 1. Eu vou ler até o verso de número 18, ok? João, capítulo 5, diz assim a maravilhosa palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Somente até aqui. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha iluminar os nossos pensamentos e preparar o nosso coração para a sua palavra. Soberano Deus e amantíssimo Pai, que essa palavra, meu Pai, que tem todo o poder, que tem o poder, meu Pai, de levantar um paralítico, de curar um cego, de transformar, meu Pai, qualquer vida, venha, meu Pai, alcançar também espaço nas nossas vidas. Prepara já de antemão o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua santa e gloriosa palavra, e que ela venha penetrar, meu Pai, na nossa alma, produzindo frutos para a glória do Teu santo nome. Ao que nós te pedimos, meu Pai, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Povo de Deus, Jesus, ele tem o intuito de ir a Jerusalém, e ele fica sabendo que há uma festa em Jerusalém. Só que a palavra não revela qual é a festa. Mas quando tinha uma festa na cidade de Jerusalém, todo o povo ia para aquele lugar, porque certamente era um mandamento bíblico. A cidade devia estar lotada.
E o Senhor Jesus, quando ele chega em Jerusalém, ele primeiramente ele tem a intenção, ele tem a vontade de ir num tanque chamado Betesda. E naquele tanque os doentes, coxos, cegos, mancos, paralíticos ficavam esperando o movimento das águas. E quando isso acontecia, o primeiro que entrava na água, ele era curado, independente da sua enfermidade. E quando o Senhor Jesus chega naquele lugar, ele se depara com um homem que já estava ali há 38 anos esperando esta oportunidade acontecer. E o Senhor Jesus, ele dá uma ordem para esse homem. Primeiro ele lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Ou o que você deseja? Você quer ser curado? E ele fala que não tem como ele ser curado, porque não tinha como ele entrar na água. E toda vez que ele tentava entrar na água, outro ia na sua frente e era curado. E como era um atendimento só por vez, ele ficava de fora. E o Senhor Jesus dá uma ordem para ele pegar o seu leito e ir embora. E ele faz isso. E o Senhor Jesus, nesse inteirinho, ele some, desaparece, e ele começa a ser interrogado. Quando os fariseus percebem que ele foi curado e que ele estava com a cama debaixo do braço, começa a interrogá-lo, falar: você não poderia estar fazendo isso, você está quebrando o sábado, você está fazendo algo que não é lícito, não é permitido. E pergunta quem foi que curou ele, mas ele não sabia, ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele falou: não sei quem me curou. E depois ele está no templo, e o Senhor Jesus entra no templo, encontra-se com ele, e ele reconhece o homem que lhe curou, e sabe que o nome dele é Jesus. E quando ele tem a informação que o nome daquele que curou ele é Jesus, ele passa essa informação aos fariseus. Ele falou assim: foi um homem chamado Jesus que me curou, e que me deu a ordem para ir tomar o meu leito e ir embora. E os fariseus ficam revoltados e começam a perseguir o Senhor Jesus, e também tentam matá-lo, não só porque ele havia curado aquele homem, mas porque ele quebrou o sábado, e também porque ele se dizia filho de Deus. E isso causa uma confusão, uma perseguição. Só que vamos por partes, para que a gente venha meditar aqui nos detalhes. Esse homem estava há 38 anos procurando a solução do seu problema. Ele não poderia andar, ele não podia andar, porque ele era paralítico. E ele vai para um lugar que tem a possibilidade dele ser curado. E quando ele chega nesse lugar, outras pessoas com o mesmo problema, ou seja, com alguma doença, também está ali buscando a solução do seu problema, que é a cura. E eles ficam ali em volta daquele tanque, e ele competia com toda aquela rapaziada que estava ali, com todo mundo que estava ali. Então no meio tinha cego, tinha coxo, alguém que puxava da perna, tinha o braço ressecado, e ele estava ali no meio também com a esperança de ser curado. Só que era uma competição, porque era um só que era curado por cada vez que a água se movia, e não tinha hora, não tinha dia, não tinha nenhum momento marcado para que isso viesse a acontecer. Você tinha que estar atento ao movimento da água para você ser o primeiro a entrar. Agora, humanamente falando, ele tinha que concorrer com um cego. O cego ele não pode enxergar, mas ele pode o quê? Andar. Ele tinha que concorrer com um coxo. O coxo ele não anda rápido, ele não corre, mas ele vai, tá fundo, tá raso, vai se rastejando, Tinha um outro que tinha a mão mirrada, que também podia o quê? Andar. E outros com outras enfermidades, lepra e por aí vai. Humanamente falando, qual é a possibilidade desse homem receber a bênção? Zero. Por quê? Porque ele não tinha
a principal virtude para que ele chegasse até as águas, que era o quê? Andar. Quem queria ceder a vez para ele? Até o cego poderia ajudá-lo, porque o cego não está enxergando, mas consegue pegar ele no colo e levar ele para a água. Mas ele por si só, ele não poderia fazer nada. E por isso que ele estava lá quanto tempo? 38 anos. É óbvio que ele ia continuar ali pelo resto da vida, que humanamente falando, ele jamais iria conseguir sair daquela situação. E olha o que é o interessante, que o Senhor Jesus ele vai com o intuito de ir a Jerusalém, e no período que está tendo uma festa. Quem é o ser humano que está indo em direção a uma festa e vai passar no lugar onde tem aleijado, leproso, manco, cego, pessoas com a mão mirrada? Porque quando você passa ali, você certamente vai encontrar o quê? Problema. Uma pessoa vai te pedir alguma coisa, ela está necessitada porque ela não pode trabalhar, ela precisa comer, ela precisa beber, ela vai precisar de auxílio de alguma coisa. Então era um lugar que muitas das vezes a pessoa até desviava o caminho para não passar ali, justamente para não ser, entre aspas, importunado, porque certamente ele iria até aquele lugar, mas é um lugar que não tinha proveito, humanamente falando, não tem retorno. É um lugar onde se reuniam aqueles que estavam necessitados e dependentes justamente de uma bênção. Por isso que a palavra Betesda significa casa de misericórdia, que era um lugar que dependia da misericórdia, não somente de Deus para mover as águas, mas também de alguém para que viesse trazendo sustento, trazer algum remédio ou algum recurso para aquela pessoa que estaria naquela situação. Porque certamente quem ficava ali não poderia trabalhar, porque ela tinha que ficar de prontidão esperando a água se movimentar. Então ela precisava de recursos materiais para que ela ficasse ali. E a vida desse homem não era diferente. Ele dependia dos outros para ele poder sobreviver. Ele não trabalhava. Alguém tinha que lhe dar comida, alguém tinha que lhe dar água, alguém tinha que fazer roupas para ele ou trazer roupas. Tudo ele dependia dos outros. Ele não podia fazer nada sozinho. E ele ficou com aquela esperança de sair daquela situação, e ele ficava ali 38 anos, até o dia que o Senhor Jesus chega àquele lugar, e a palavra diz que havia 5 pavilhões lotados, havia uma multidão, e no meio daquela multidão, o Senhor Jesus escolhe quem? Ele, uma pessoa. Porque não foi ele quem foi falar com o Senhor Jesus, mas foi Jesus que foi falar com ele. Ele falou: você quer ser curado? Ele não responde a pergunta. Ele fala assim: olha, toda vez que a água é movida, alguém tem que me levar até lá, porque eu não posso ir, mas eu não consigo, e outro vai o quê? No meu lugar. E eu estou aqui já há 38 anos e eu não vou conseguir sair dessa situação. Ou talvez o pensamento dele já era de acomodação, ele já estava conformado. Ele não falou: eu quero, porque se ele estava ali naquele lugar, o pensamento dele era para ser: não, eu quero, senão eu não estava aqui. Mas ele estava naquela situação buscando a solução, mas chegou um ponto que as suas esperanças já tinham se acabado, ao ponto que ele falou assim: olha, não tem como, porque eu preciso me locomover até ali, mas não tem ninguém para me carregar. E lógico, todo mundo aqui está guerreando, são inimigos, vamos dizer assim, e ninguém vai me ajudar e perder a sua bênção. Então eu dependo dos outros, eu dependo de alguém para que isso venha acontecer. Eu dependo que alguém venha aqui me ajudar para que isso venha acontecer. E o Senhor Jesus dá uma ordem para ele: toma a sua cama e anda. E ele recolhe a sua cama e leva ela. É algo que não tem sentido. Por que não tem sentido? O camarada, ele ficou 38 anos o quê? Deitado. O que ele menos quer é o quê? Você ficar 38 anos deitado.
Aí você vai levar a sua cama para você continuar deitado? Você vai tomar ódio do quê? Eu quero cama nada. O que eu menos quero agora na minha vida é uma cama. Eu estou 38 anos sem andar. Eu não quero cama. Mas aqui tem duas situações que você tem que entender. Primeiramente, você tem que ver que Deus, Ele te vê aonde você é desprezado. Às vezes você está numa situação que ninguém dá nada por você. Aquele povo que estava ali, ele era desprezado pela sociedade. Para a sociedade ele não valia o quê? Nada. Muitas das vezes, muitos que estavam ali foram abandonados pelos filhos, pela mãe, pelo pai. Muitos foram desprezados, a mulher, o marido. Muitos que estavam ali não tinham ninguém. Eles eram zero à esquerda para a sociedade. Nem a família queria eles, porque se tornou um peso. Mas só que aonde você é desprezado, o Senhor Jesus, Ele te vê. Por isso que a palavra diz que mesmo que a mãe esqueça de se alimentar o seu filho, o Senhor Deus fala: todavia eu não me esquecerei de ti. Meu irmão, você pode estar no fundo do poço, você pode estar numa situação que ninguém dá nada por você, e para muitos a sua vida não vale um centavo, mas para você Deus é muito importante. Para Deus você é muito importante. Ele te vê de uma forma que Ele vai ao teu encontro, porque o Senhor Jesus, Ele poderia passar e ir embora para a festa. Ele não foi com o intuito de ir naquele lugar, mas Ele foi porque tinha algo que atraiu a Ele naquela situação. E muitas das vezes a nossa vida está dessa forma, aonde você olha e pensa que você está sozinho, e você olha e você não vê suporte, você não vê apoio, você não vê ninguém querendo te ajudar. Mas você tem que ter confiança naquele que tem todo o poder, naquele que é capaz de transformar a sua história. E o que é interessante é que quando você às vezes não tem nem mais fé, quando às vezes você nem acredita, porque Ele, quando Ele dá essa resposta, o Senhor Jesus fala: você quer ser curado? Quando Ele dá essa resposta: não, eu queria, mas não dá, porque eu tenho que ter ajuda, eu preciso de um outro apoio. Dentro dele a esperança já havia minguado, já havia morrido. Dentro dele ele achou que não tinha mais jeito. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Achamos que estamos abandonados, achamos que o agir de Deus passou longe da gente, que outros foram selecionados e nós ficamos de fora. Achamos que a bênção não vai chegar aonde? Até a gente. Fala assim: olha, outros vão até dar sorte, mas comigo eu não vou ter jeito, não é minha vez. Mas você tem que entender que quem dá a última palavra é Deus, é o Senhor Jesus. Todas as situações podem estar ao contrário, as expectativas estão falando que não vai acontecer, os fatos parecem que não vão dar certo, parece que a derrota é evidente, que é certa, mas quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. Porque quando Ele fala, acontece. Os seus planos não podem ser frustrados. A esperança tem que estar no teu coração. Os anos podem se passar, o tempo pode passar, mas Ele tem todo o poder. Ele tem o poder de transformar a nossa história. Ele tem o poder de nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Ele tem o poder de transformar o nosso futuro. E o que é interessante é justamente isso. O Senhor Jesus manda aquele homem levar a cama, mas na sua mente não tem sentido. Porque para ele fala assim: o que eu menos queria é uma cama, porque já não aguento mais
mais ficar deitado. O corpo dele já devia estar cheio de cicatriz, cheio de feridas. Porque se você ficar 30 dias no hospital deitado, aparecem feridas na tua carne que chega até os ossos, chamando de escaras. Você imagina aquele homem 38 anos deitado, sem se movimentar. A sua carne já devia estar podre. Em certos lugares, feridas profundas. E o que ele tinha que fazer justamente é não ficar mais deitado, para que isso fosse curado. Mas só que Deus, Ele quer que você tenha na sua mente, que você tem que lembrar de onde Ele te tirou. Que você tem que ter uma visão de onde você estava. Que você tem que olhar aquilo que você fez de errado, que te levou para aquela situação, para que isso não volte a acontecer. Porque o Senhor Jesus fala para ele, fala assim: olha só, não peque mais ou não peque de novo, para não te acontecer algo que... Ou seja, ele estava ali, mas tinha um motivo. Aquele problema não foi o quê? Por acaso. Ele fez alguma coisa para chegar o quê? Até aquela situação. Ele não chegou ali de graça. Aconteceu alguma coisa que levou ele a ficar naquele estado, levou ele a estar naquela situação. Olha só o que está no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa o quê? Pior. O Senhor Jesus falou: não faça mais o que você fez. A palavra não relata o que ele fez, mas ele fez alguma coisa que levou ele para aquela situação. E nós temos que ter isso na nossa mente. Muitas das vezes cometemos erros que vai nos levar a uma situação que vamos depender de um milagre. Ele estava dependendo de um milagre, sim ou não? Sim. Mas só que ele que foi o motivador do problema. E muitas das vezes nós agimos dessa maneira, cometemos erros, falhas, que vai nos trazer problema. Só que o nosso Deus é misericordioso e poderoso para nos perdoar e nos dar a solução do problema. Só que Ele quer que você tenha consciência de que aquilo que aconteceu contigo foi devido ao seu erro. E você tem que lembrar disso. Por isso que ele tinha que carregar o quê? A cama. Para ele lembrar o que ele passou. Para que aquilo servisse de lição, para que ele não cometesse novamente aqueles erros e voltasse para aquela situação, ou uma situação que? Pior. Então o Senhor Jesus fala assim: ó, toma o teu leito. Ele poderia falar assim: ó, levanta, vai embora e deixa a cama aí, porque tu não vai mais precisar dessa cama. Essa cama para você não serve mais. Não, mas toma o teu leito e carrega, para você lembrar da onde eu te tirei, e você tomar cuidado agora, para você não que voltar, para que você não fique mais novamente nesta situação. Mas a misericórdia dele é tão grande, que mesmo aquele homem tendo sido o motivador daquele problema, o Senhor Jesus, Ele estendeu a mão, Ele deu ali a cura, a solução. E é assim que Ele faz comigo e com a tua vida. Aleluia. É dessa forma que Ele age. E que aquele homem, quando ele olhava para aquela cama, ele tinha que se lembrar daqueles momentos, 38 anos de sofrimento que ele passou, daqueles 38 anos de angústia, onde ele dependia dos outros para comer, para beber, que ele não podia trabalhar, à espera de uma solução, de um milagre. Aquilo, quando ele olhava para aquela cama, ele tinha que lembrar: eu cometi esse erro e eu fui parar nessa situação. E nós temos que ter essa maturidade. Muitas das vezes a pessoa está enfrentando um problema, ela está passando uma situação, só que o problema é dos outros. O motivador foi quem? Os outros. Não foi o quê? Não foi a pessoa. Não, eu estou aqui nessa situação, mas a culpa é do fulano. Eu estou aqui nessa situação, mas a culpa é do ciclano. Ela não tem culpa o quê? Nenhuma. Sempre foi alguém que fez alguma coisa que levou ela a estar naquela condição. E quando isso acontece, o agir de Deus
ele não tem como imperar, não tem como agir, porque Deus, ele primeiramente, ele procura um coração quebrantado, alguém que reconhece o quê? Seu erro. Quando o Senhor mandou o profeta Natan falar com Davi, falou assim: ó, tinha um homem aqui que ele tinha uma ovelhinha só e cuidava dela com o maior carinho. O vizinho tinha várias ovelhas, chama vários convidados. Em vez de ele matar uma ovelha dele para servir os seus convidados, ele pegou a ovelha do outro rapaz, só tinha uma, matou. Aí Davi foi criterioso na hora de julgar. Falou: esse homem deve o quê? Morrer. Aí o profeta falou: esse homem é quem? É você mesmo. Davi não falou: não, não sou eu não. Não, você está enganado. Você é um falso profeta. Quem você ousar falar assim com o rei? Porque Davi eu podia mandar matar ele. Quem você falar assim comigo? Sabe o que Davi faz? Eu pequei, eu estou errado. Ele assume o seu erro, ele assume verdadeiramente aquilo que ele fez. Isso é a primeira atitude que vai mudar a nossa história. É quando você reconhece que você está naquela condição porque você fez por merecer, que você fez algo que não deveria fazer e foi crucial para te levar para aquela condição. E o que você tem que passar a fazer agora? Aqui o Senhor Jesus falou: ó, você não faz mais o que você estava fazendo. Eu tenho que mudar as minhas atitudes, o meu comportamento. Eu tenho que ter uma nova forma de viver. O Senhor Jesus, quando ele vai até aquele homem, ele sabia que ele já estava ali há 38 anos. A palavra revela isso. Olha o que está escrito aqui. Versículo 5, 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: querem ser curados? O Senhor Jesus sabia que ele estava ali já há 38 anos, sim ou não? Sim, ele já sabia o que ele tinha feito para chegar àquela condição. O Senhor Jesus não chegou ali e escolheu qualquer um, não. Ele sabia toda a história, tudo que ele tinha feito. O Senhor Jesus conhece a minha história e conhece a sua. E quando ele fala: ó, agora tu não peca mais não, porque ele já sabia os erros que ele praticava. Ele falou: só que agora você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar a sua história, você tem que ter nova atitude. O problema é que muita gente quer sair da beira do tanque, quer sair do fundo do poço, mas ela não quer mudar o quê? As atitudes. Não tem como. Fica impossível, porque o Senhor Jesus falou: assim que você fizer isso, a outra condição vai ser pior. Significa, ou você vai voltar para lá, ou para um lugar mais pior, terrível. Eu tenho que entender que a mão de Deus, ela está disponível para me socorrer em qualquer situação que eu possa estar, que você possa estar, e não importa o que você fez, mas Ele vai te falar: eu te arranco daí, eu mudo a tua história, eu te dou uma nova chance. Mas você vai continuar vivendo da mesma forma, você vai continuar com as mesmas atitudes, você vai continuar vivendo da mesma maneira que você vivia, que te levou até essa condição. Eis a questão. Muitas pessoas, elas estão hoje vivendo numa condição subhumana, porque ela se rendeu às drogas, à prostituição, o adultério, o ódio, a mágoa, o rancor. Ela está sofrendo hoje porque ela tem uma forma de viver que levou ela a estar naquela condição. As suas próprias atitudes lhe conduziu até aquele lugar. O problema é que ela quer que o Senhor Jesus tire ela daquela condição, mas ela não quer o quê? Ela não quer mudar. Ela não quer ser transformada. Ela não quer nascer de novo. Ela não quer mudar suas atitudes. Ela não quer abandonar as drogas, a prostituição, o adultério, a avareza, o ódio, a mágoa, o rancor.
ela não quer sair daquela condição que justamente está levando ela para aquele lugar. Aí fica impossível, aí fica difícil. O Senhor Deus, Ele tem o prazer de nos socorrer. Só que aquilo que eu planto, eu vou o quê? Colher. Ele deu uma nova chance. Aquele homem plantou o mal e ele colheu o mal. Aí o Senhor Jesus atendeu ali a necessidade dele e falou assim: agora venha semear o que é bom, venha fazer o que é o que? Correto. Por quê? Porque se você continuar fazendo o que você fazia, ou você vai parar naquela condição, numa condição o quê? Pior ainda. E é isso que eu tenho que entender. Então eu não posso querer jogar a responsabilidade nos outros. Eu tenho que entender que a minha vida está na situação que eu estou, muitas das vezes porque eu procurei. É lógico que aquele homem estava ali porque ele fez alguma coisa, mas outros paralíticos nasceram doentes, não tem culpa. Então eu tenho que analisar a minha situação e ver qual é a minha participação. Ninguém acorda e vai lá no médico fazer um exame e fala assim: não, vou fazer um exame e tomara que o médico ache um câncer em mim. Ninguém faz isso. Mas só que se você ficar fumando de uma forma desregrada, você ficar bebendo uma bebida alcoólica de uma forma deliberada, demasia, é certo que vai acontecer o que contigo? Você vai ter um problema. Alguma coisa vai acontecer. Aí você tem que ter a responsabilidade. Você tem que assumir: não, isso aqui foi consequência dos meus erros, dos meus atos. Diferente de algo que acontece, que é hereditário, ou aconteceu, não foi culpa sua, mas aqui nesse caso não é isso o motivo. E o Senhor Jesus justamente escolhe essa pessoa, esse homem, que ele foi o motivador do problema dele. E às vezes nós estamos vivendo problemas que a raiz somos nós. O problema, ele foi ocasionado por mim mesmo. Sou eu que sou o motivador e a raiz do problema. Eu tenho que fazer uma análise. Eu tenho que ser sincero o quê? Comigo mesmo. Eu não posso jogar a responsabilidade nos outros, mas eu tenho que reconhecer o meu erro. Eu tenho que viver de uma forma diferente, para que aquilo não venha acontecer novamente. E o que é interessante é que os homens passavam e viam aquele homem ali para lá e para cá, eles nunca se preocuparam com ele. E o dia que eles viram um homem carregando a cama debaixo do braço, falou: você não pode fazer isso, rapaz. Quando ele estava lá paralítico, ninguém estava preocupado. Mas ele virou o quadro que ele já estava carregando até uma cama. Aí eles se preocuparam. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes você está numa situação difícil e poucos são que se preocupam contigo. Não estão nem aí para o teu sofrimento. Mas quando eles veem que você está dando a volta por cima, que você está vencendo o problema, aí eles se preocupam. Aí chegou para aquele homem: tu não pode fazer isso, rapaz. Você está cometendo um erro. Você está cometendo um pecado. Você está carregando essa cama. Você não podia estar fazendo isso. Você está errado. Ele falou: mas aquele que me curou mandou eu fazer isso. Aí ele deu ouvidos a quem? Ao Senhor Jesus. Falou assim: ele mandou, eu obedeço. Ele mandou, eu faço. E é assim que tem que ser. O Senhor Jesus, ele vai te dar ordens e você tem que obedecer. Muitas das vezes vai contrariar outras pessoas. Pega essa visão.
Muitas das vezes as pessoas vão te questionar: o que você está fazendo está errado, você não pode fazer isso. Ou você dá ouvido a essas pessoas, e você dá ouvido a quem? A Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. Verso de número 12. Perguntaram-lhe eles: quem o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que foram curados não sabia que era, porque Jesus havia retirado, por haver muita gente. Não, é verso de número 10. Por isso disseram-nos Deus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que lhe fora respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ele sabia que os homens iriam questionar. Ele falou: mas ele mandou eu fazer, e eu vou obedecer a ordem dele. Vocês podem me xingar, podem questionar, podem falar que eu estou errado, mas se ele mandou, eu obedeço, eu faço, porque é ele que vai me tirar da onde? Do fundo do poço. É ele que vai me estender o quê? A mão. Então eu tenho que dar ouvidos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que é ele que vai me estender a mão na dificuldade, ele que vai mudar a minha história, ele que vai me socorrer e me acudir no momento de aflição. Quando o calo apertar, ele vai estar do meu lado. É isso que eu tenho que entender. E certamente outras pessoas, elas vão falar: não, não faça isso, não faz aquilo. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. E entenda que ouvir a voz de Deus não é religião, porque na religião o que ele estava fazendo estava errado. Ele não poderia verdadeiramente carregar aquela cama. Isso era uma lei, porque era o sábado. Porque o Senhor Jesus curou ele no sábado. Os homens que falaram religiosos, eles não estavam errados, estavam certos. Você não pode. Mas só que ele deu ouvidos à voz de Deus, porque o Senhor Jesus, ele não é religião. Ele transforma a nossa vida e não nos torna um legalista. Ele não quer te transformar num religioso, mas ele quer que você venha a ser imagem e semelhança de Deus. Isso não é religião. Isso não é somente obedecer aos dogmas da instituição, porque até o Senhor Jesus ele estava errado aos olhos da religião, tanto que ele foi perseguido no final. Falou: hoje é sábado, ele não poderia ter curado hoje, ele tinha que deixar aquele cara aleijado. Hoje ele cometeu o mesmo, ele tinha que deixar o cara sofrendo, cheio de ferida ali. Ele não poderia jamais fazer isso. Vamos matá-lo. A religião não é assim. A religião ela aprisiona. Você pode estar sofrendo, e ela vai te botar diretrizes que ela prefere você continuar no sofrimento do que você encontrar a alegria, a vitória e a paz. Ela continua te colocando numa jaula onde você permanece paralítico, estático, e você não vive novidade de vida. Você não experimenta o novo de Deus. Mas quando você abre os olhos e você começa a dar ouvidos ao Senhor Jesus, e não somente às diretrizes da instituição religiosa, você começa a ver de uma forma diferente. Você começa a ver de uma outra esfera. Pastor, não estou entendendo. É comum, por exemplo, pessoas procurarem a solução dos seus problemas obedecendo ordens religiosas. E uma ordem era essa: ó, no sábado, todo mundo quietinho aqui, ninguém vai carregar a cama, não tem cura, não tem nada. E ele ia continuar sofrendo, ele ia continuar naquela situação. E a religião hoje não é diferente. A solução do teu problema é você dar ouvidos ao Senhor Jesus e obedecer a ordem dele. O Senhor Jesus deu duas ordens para esse homem. Primeiro, para que ele tomasse o seu leito,
E segundo, para que ele não o quê? Essa é mais importante. Para que ele não o quê? Foi as duas ordens que o Senhor Jesus deu. Falou: vou te libertar, porque ele vivia numa prisão. O Senhor Jesus primeiro libertou ele. Falou: vou te libertar. E segundo, depois que você estiver liberto, não se torne mais escravo. Você não vai ser mais escravo. A religião escraviza. O Senhor Jesus liberta. Por quê? Porque o camarada ele se torna escravo da religião e ele não dá ouvidos à voz de Deus. Se aquele homem tivesse dado os ouvidos à religião, ele não tinha tomado o seu leito. Ele não tinha entrado no templo. Ele jamais iria fazer o que ele fez. Mas quando ele deu ouvidos ao Criador, quando ele deu ouvidos ao Senhor da glória, ao Rei dos Reis, ele contrariou a religião e fez o que o Senhor Jesus mandou. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Primeiramente, você tem que ser liberto. E muitas das vezes a pessoa ela quer receber um milagre, ela quer receber a solução do seu problema, mas ela não quer ser o quê? Liberta. Que isso, pastor? É porque esse paralítico ele tinha alguns privilégios. Pastor, que privilégios ele tinha? Ele vivia ali deitado ali. Que privilégio ele tinha? Você já enfrentou o BRT lotado? Você já ficou com a mão calejada de trabalhar? Você já pegou o sol escaldante trabalhando? Você já ficou todo arrebentado de trabalhar? 38 anos ele não soube o que é isso. Porque ele não podia fazer. Então tinha algumas situações que para ele era o quê? Era cômodo. Ele não tinha que fazer nada. Então são situações que a pessoa, eu vou chegar lá, tenha paciência. São algumas situações que a pessoa ela quer ficar presa porque ela tem alguns o quê? Benefícios. Ela quer continuar escrava porque aquilo lhe traz algum retorno, lhe traz alguma vantagem. Por exemplo, a pessoa ela viver presa no adultério, eu sou um exemplo, vai destruir a vida dela, sim ou não? Sim. Mas ela não tem nenhum benefício? Tem. Ela tem benefício. Você não tem dúvida disso. A pessoa que não quer trabalhar e vive roubando, ela é escrava também, sim ou não? Sim. Só que pela voz do Senhor Jesus, pelas ordens dele, ela tem que mudar de vida e deixar de quê? E fazer o quê? É bom trabalhar? Não. Quando eu vejo alguém falando que gosta de trabalhar, eu falo: você é doente, manda para o psiquiatra, porque você é doido. Não, eu também trabalho, irmão, mas se eu falar para você que eu gosto, eu estou mentindo. Hoje acordei 4 horas da manhã, carregando 3 caminhões de entulho, eu estou aqui moído. Eu não estou satisfeito, eu preferia estar tomando um banho de piscina, comendo um churrasco. Eu não vou mentir para você. Então são algumas situações que a pessoa ela quer permanecer naquela condição, porque ele traz o quê? Benefício. Ela quer permanecer ali porque ele convém. Ou seja, trazendo para os nossos dias, a pessoa ela quer um milagre, sim ou não? Sim. Aí eu chego para você: irmão, o milagre vai chegar na tua vida. É só você botar aqui uma oferta. Você não precisa abrir mão desse privilégio que você tem, dessa cadeia que você está presa, aonde você tem privilégios, aonde você tem um prazer carnal. Você pode continuar vivendo da forma que você está, porque eu tenho uma outra forma de você resolver esse problema. Isso é religião. A diferença é essa. Vai trazer uma solução que você não tem que ouvir a voz de Deus. Você não precisa abrir mão da sua carne, das suas vontades. Você não precisa deixar de pecar, como o Senhor Jesus falou. Você pode continuar vivendo da forma que você quiser. É só você cumprir os ritos da instituição religiosa. É só você obedecer a voz do líder religioso, nem que isso venha contrariar a voz daquele que é o dono de todo o planeta. E as pessoas se acomodam nessa situação e tem a esperança de que algo vai mudar, mas ela mesmo que
ela não muda. O Senhor Jesus transformou primeiramente a sua condição física, mas Ele não quis parar por ali. Ele poderia deixar para lá. Será que o Senhor Jesus encontrou ele no templo por acaso? A cidade estava lotada, porque era uma festa, sim ou não? Sim. E já dizia que tinha uma multidão lá no tanque. E depois, por acaso, o Senhor Jesus encontra ele dentro do templo. Por acaso. É lógico que não foi por acaso, porque vinha a segunda o quê? Parte. Ele falou assim: agora você vai e não peque mais, para que a tua situação não fique pior do que estava. Ele não parou somente numa transformação externa, mas ele quis mudar o quê? Por dentro. Às vezes o homem está querendo um encontro com o Senhor Jesus, ele está procurando um milagre, e ele só quer que o Senhor Jesus mude o quê? Por fora. Ele falou: não, eu estou transformando aí pelo lado de fora, tá bom. Aqui dentro quem manda é o quê? E com Jesus não é assim que funciona. Eu tenho que deixar Ele transformar o meu coração, o meu interior. Eu tenho que nascer o quê? De novo. Eu tenho que me tornar o quê? Nova criatura. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que a solução do meu problema não é somente uma mudança externa, é uma mudança o quê? Interior. Muitas das vezes a pessoa está procurando somente uma transformação do lado de fora. A minha condição não está boa, e ela começa a olhar para cá e para lá. Ela quer que mude a finança, ela quer que mude a família, ela quer que mude o casamento, a empresa, ela quer que mude outras coisas, mas só que ela não quer ser transformada, ela não quer ser mudada, ela não quer ser regenerada. Aí fica complicado, porque o Senhor Jesus, Ele trabalha por completo. Ele não trabalha somente pelo lado de fora. E aí você tem duas opções: ou você deixa Ele trabalhar somente na área exterior, correndo o risco de novamente você cair naquele mesmo quê? Problema, ou você permite que Ele venha transformar a sua vida por completo, para que você venha viver verdadeiramente em novidade de vida. Aquele homem, ele voltou a andar. Ele não era paralítico de nascença, ele voltou a andar. Ele fez alguma coisa que levou àquela condição. Ele voltou novamente a andar. Mas só que o Senhor Jesus falou assim: a condição que você está hoje, não se acomode. O teu problema foi resolvido, mas não se garanta nisso. Quero que você abra os olhos e vigie, para que você não volte para aquela condição. Não se contente somente com a mudança o quê? Exterior, com a mudança por fora. Às vezes encontramos pessoas que ela fala assim: eu estou com um problema, eu preciso ir para a igreja, preciso buscar o quê? A Deus. Aí quando a solução do problema acontece, quando o problema é solucionado, na mente dela ela pensa o quê? Eu não preciso mais, eu já consegui meu objetivo. Ela entende errado. Ela não entendeu que na verdade ela precisa dele todos os dias, para que o Espírito dele venha habitar nela e transformar as suas atitudes, para que ela não tenha que ficar precisando de milagres, para que ela não fique na dependência de ter uma mudança extraordinária, uma mudança sobrenatural na vida, para que venha solucionar o problema dela. Ela não entendeu que ela tem que viver de uma forma agora que vai agradar a Deus. Ela não compreende isso, quando na verdade você tem que se preocupar em agradar o Senhor, porque Ele vai cuidar da sua vida, que Ele vai mudar a tua história. E é isso que funciona. E hoje é interessante aqui o que aconteceu, que hoje não é diferente. O Senhor Jesus, Ele dá uma ordem para aqueles homens, para aquele homem, e os outros que davam ordens diferentes ficam revoltados.
e tem até o intuito de matar o Senhor Jesus. O que acontece? Todo aquele que prega a verdade, que anuncia a palavra de Cristo, ele não é bem visto. Aqueles que anunciam a mentira, eles ficam revoltados quando isso que acontece, porque eles colocam o pessoal como escravo, aprisionam aquele povo, e a palavra que liberta para eles é um tormento, porque aquela pessoa pode se tornar livre, aquela pessoa pode ter os olhos o quê? Abertos. Por isso que o Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles têm um temor. Quando aquele homem entendeu que na verdade a solução do problema dele não era somente guardar o sábado, mas era ouvir a voz do Senhor Jesus e colocar em prática, isso iria libertar verdadeiramente ele. A verdade era essa. Ele não estava preso ali naquela situação porque ele não guardou o sábado. Ele estava preso naquela situação porque ele não guardou a sua vida no pecado. Ele viveu de uma forma desregrada e não obedeceu a voz de Deus. Por isso que ele foi parar naquela condição. E ele entendeu isso. Ele falou: agora eu tenho que dar ouvidos ao Senhor Jesus. Eu tenho que dar ouvidos à voz dele, à direção dele. Embora muitos vão dizer que eu não devo fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou tomar essa atitude. A partir de agora eu vou ouvir a direção dele. E é isso que eu tenho que fazer. Ou você continua escravo, preso, ouvindo a voz da religião, obedecendo: não, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso, aquilo, outro, você tem que ser dizimista fiel e ofertante. Isso aí hoje em dia não pode faltar. Isso é regra. E a pessoa continua presa, ela continua escrava, porque na verdade ela faz isso, mas ela não quer parar de viver na prática do pecado. Ela fala assim: não, mas eu vou cumprir aqui, de qualquer forma eu estou obedecendo a lei, eu estou obedecendo a ordem de Deus, somente nessa parte. O Senhor Jesus, em Mateus 23, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, que dá o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Os homens faziam as suas ofertas, entregavam o seu dízimo até das mínimas sementes, mas não praticavam o mais importante da lei. Tem pessoa que é assim, até os centavos ela dá de dízimo, mas é cheio de ódio no coração, cheio de mágoa, vive no adultério, na fornicação, vive de uma forma que não agrada a Deus, avarento, soberbo, uma pessoa que ela é injusta, não tem palavra, e ela acha que pelo cumprir em parte o que a religião manda, ela acha que ela vai ter resultados, quando na verdade você tem que ouvir a voz do Senhor Jesus e não ficar preso na religião, mas você se tornar um discípulo do Senhor Jesus, se tornar um discípulo dele, obedecer a voz do Senhor Jesus. Eu acho interessante que muitas pessoas, elas dão crédito justamente às instruções que é somente, vamos dizer assim, dogmas religiosos. A pessoa ela faz tudo aquilo que a religião manda, mas não tem o poder de transformar a sua natureza. São situações que ela pratica, mas ela continua sendo a mesma pessoa. Se você quer ser transformado, você tem que obedecer às ordens do Senhor Jesus, e não somente dogmas religiosos. Você ir na igreja 3 vezes por semana, isso não vai te transformar. Você fazer oferta, alianças, pactos, sacrifícios, campanhas,
Isso não transforma você. O que transforma é quando você procura ouvir a voz do Senhor Jesus, meditar na palavra dele e colocar em prática na sua vida. É isso que vai te trazer a solução. É isso que vai te libertar. É isso que vai te transformar. E é isso que você tem que fazer. É interessante que muitas das vezes o ênfase fica nessas coisas. A solução da tua vida, do teu problema, é quando você faz esses atos religiosos. Não, você está assim porque você não é dizimista. Você está assim porque você não é ofertante. Não, você está assim porque você não faz uma campanha. Você está vindo assim porque você não faz isso, aquilo, outro. Não, mas essa igreja aqui, ela não tem isso. Agora aquela igreja lá, rapaz, tem isso, tem aquilo outro, tem cambalhota, sobe na parede. Faz isso, faz aquilo. Lá a tua vida vai ser transformada. O que transforma a tua vida é você obedecer a palavra. Entenda isso. Nenhuma instituição religiosa te transforma. O que te transforma é a palavra de Deus. Se você quiser ser transformado, é só você dar ouvidos às instruções do Senhor Jesus e colocar em prática na sua vida. É o que você tem que fazer. Não adianta você querer fazer propósito e alianças através da religião, que isso não transforma, isso não muda. Você verdadeiramente tem que dar ouvidos ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza. Povo de Deus, vamos orar nesse momento.